Olá, olá, minha gente amiga. Quem fala com você é o professor Silvio de Moura Bernardes e vamos conversar sobre um assunto do momento: importância da autofagia para um corpo saudável. Muito bem? Eu quero começar colocando o meu currículo para você, me apresentando. Como já disse, meu nome é Silvio de Moura Bernardes. E de formação inicial, eu sou médico veterinário, não exerço essa profissão há mais de 30 anos porque resolvi deixar de cuidar dos animais para cuidar das pessoas. E aí, durante a minha carreira, eu me tornei biólogo, fiz uma pós-graduação em Biologia Geral pela Universidade Estadual de Pernambuco, antigamente Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, a FESP, e fiz um mestrado em Saúde Pública pelo convênio da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, com a Universidade Adventista do Chile, em Chillán. Portanto, também sou mestre em saúde pública. Graças a isso, me tornei um consultor de saúde e qualidade de vida. Além do mais, durante os últimos 42 anos, fui professor universitário, ensinando em diversas faculdades os cursos da área de saúde, fisioterapia, biomedicina, farmácia, enfermagem, nutrição, biologia e outros cursos, sempre ensinando disciplinas da área de saúde. Atualmente também sou empresário e atuo no ramo de empreendedorismo em saúde e qualidade de vida. Tenho consultórios onde atendo presencialmente e também faço consultas online. E também já fui professor de fitoterapia, portanto sou fitoterapeuta, inclusive tendo lecionado em cursos de pós-graduação de fitoterapia para alunos da área de nutrição. Muito bem, então, agora reunindo todas essas coisas que a gente andou aprendendo durante muito tempo, mais a pesquisa nessa biblioteca que está aí atrás, construída ao longo dos anos, eu tenho 67 anos, vamos falar de novidades, não é? Novidade, é claro, porque a ciência progride muito. Mas como o título da gente é fundamentalmente a importância da autofagia para a saúde e para um corpo saudável, aqui nós temos autofagia, saúde e corpo. Né? Então, por isso, a gente precisa ter uma base conceitual para saber o que é que a gente vai estar falando. Assim sendo, vamos a essa base conceitual. Né? Então, o que é saúde? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de sintomas. Isso é o que a OMS define como sendo saúde. Porém, eu quero ampliar esse conceito para você e colocar, além dos aspectos físico, mental e social, o aspecto ambiental, o aspecto espiritual também, porque saúde é muito abrangente, não é? E o que significa autofagia? Eu vou dar vários conceitos, a gente vai ampliar esse conhecimento do que é autofagia ao longo dessa palestra, tá bem? Mas então, para a gente começar, autofagia vem do grego e significa comer a si mesmo. É isso mesmo, né? Esse nome foi atribuído porque as células fazem uma faxina interna nelas mesmas, né? Consumindo partes dela, expulsando toxinas e com isso elas aceleram o processo de renovação e dificultam, retardam o processo de envelhecimento. Em outras palavras, elas comem a si próprias. Isso é um mecanismo de autofagia. O que significa? Eu quero fazer uma diferença antes de passar para o seguinte: diferenciar a autofagia de um outro mecanismo que a célula consome ela toda e não parte dela, mas ela toda, que é a apoptose. Agora, vem aqui para a gente começar com curiosidade. Chega aqui um pouquinho. Você sabia que você já teve uma cauda? Sim, como gato, cachorro, leão,
Esses bichos que têm cauda, você também e eu, nós já tivemos uma cauda alguma vez. Acho que eu não me expressei bem. Você sabia que você ainda tem uma cauda? Eu também tenho. Sou diferente de você, não. Como assim, professor? É que quando a gente está no processo embrionário, se desenvolvendo, a gente tem várias coisas que a gente tem quando é embrião e quando é feto, que a gente não tem quando já nasceu e já se desenvolveu, tá? Bom, quando a coluna vertebral é formada, a última parte dela, que é o cóccix, vem a coluna cervical, torácica, lombar, vem o sacro, que é a coluna sacral, composta pela fusão de umas 5 vértebras, e depois vem o cóccix, umas 4 vértebrazinhas rudimentares que pouca coisa serve a não ser para causar inflamação para quem não tem os glúteos bem desenvolvidos. Mas essas 4 vértebrazinhas constituem a nossa cauda. Sim, é. Quando nós estamos no desenvolvimento, nos primórdios do desenvolvimento da coluna vertebral, ela tem tantas vértebras que chega a passar entre as pernas da gente e chegar quase ao umbigo da gente. Pensa só. Mas ao longo desse processo de desenvolvimento, como essa cauda não nos serve de nada, ela vai se atrofiando e vai se comendo a si própria, ou seja, pelo processo de apoptose, as células que formam essa cauda vão diminuindo, comendo a si própria, se matando. É um suicídio celular coletivo, até que essa cauda vai diminuindo e fica somente essas 4 vértebras que nós chamamos a área do cóccix, vértebras rudimentares, né? sem uma função definida ainda no corpo da gente. É claro que no corpo da gente tudo tem função, mas a ciência ainda não conseguiu definir a função do cóccix bem, que fosse uma definição aceita por todo mundo. Né? Portanto, a gente tem essas 4 vértebrazinhas que seriam, em tese, a nossa cauda, mas que fica tão pequena que fica embutida lá pelos músculos glúteos que crescem bastante na gente, né? E tem essa peculiaridade aí. Muito bem. Não é a mesma coisa de autofagia, quando a célula não se destrói, mas acaba consumindo a si própria, se bem que em caso do tecido adiposo se destrói sim. E a gente vai ver isso ao longo da palestra de hoje, não é? Então, agora, o que é estrutura saudável? Entende-se por estrutura saudável o corpo do ser humano, em que o metabolismo se processa em homeostase. Eita, agora a coisa ficou meio complexa, não? O que é metabolismo, professor? Vou lhe dizer. Metabolismo é o conjunto das reações químicas de um organismo, ok? Metabolismo é o conjunto das reações químicas de um organismo. O metabolismo se processa em homeostase. O que quer dizer homeostase? É uma palavra que se usa em ciência para significar equilíbrio bioquímico. Homeostase é quando tudo funciona adequadamente no corpo da gente. E aí, esse corpo, cujo mecanismo se processa em homeostase, ele vai tomar conta de si próprio e vai gerar o equilíbrio do desenvolvimento. Esse equilíbrio, esse desenvolvimento passa a ser harmonioso e todas as faculdades do corpo, física, mental, social e ambiental, se desenvolvem de forma harmoniosa. É aquilo que a natureza programou. Como está nos genes, como a natureza programou, isso acontece, perfeito? Muito bem, então a gente já passou por essa fase conceitual, né? E agora a gente vai para uma outra fase importante, que é a fase dos dados sobre autofagia, né? Fase conceitual passou, dados sobre autofagia. Vamos lá para isso aí, não é? Vai ser muito interessante. O estudo sobre autofagia
ele se desenvolveu mais a partir de 1960. Mas tinha-se muitas dúvidas sobre isso, até que as pesquisas, a princípio muito incipientes, muito acanhadas, passaram a ter um novo componente importante quando chegou em cena um cientista japonês chamado Yoshiro Ohsumi. Eu não sou bom em japonês, tá? Yoshiro Ohsumi. Ele fez uma pesquisa tão importante, descobriu algo tão importante que justificou a própria autofagia, que chegou a receber um prêmio Nobel de Medicina em 2016. Ele fez descobertas em relação ao mecanismo da autofagia. E a gente vai tentar explicar aqui o que, a partir de 2016, foi muito mais desenvolvido, certo? Então, olha, graças a esses conhecimentos, o ser humano avançou muito. Graças a todos os conhecimentos da ciência, o ser humano avançou muito na área da sanidade, na compreensão do que é a sanidade mental, na compreensão do que é a estrutura física e como ela funciona harmoniosamente, trabalhou a higienização com maior conhecimento sobre bactérias, fungos, vírus, protozoários e etc. e tal, né? E todo esse conhecimento fez com que o homem vivesse mais. E eu pergunto, viver mais é importante só viver mais? Sim, porque a ciência, com todos os seus avanços, diminuiu o tempo aumentou o tempo de vida das pessoas, diminuindo as mortes pelas doenças infecciosas e infecto-contagiosas. Mas aí surgiram as doenças degenerativas. E uma das coisas que foi muito forte foi essa questão do peso, do controle do peso. As doenças infecciosas, infecto-contagiosas, conquanto de vez em quando a gente tem uma pandemia, né? Mas essas doenças, a ciência aprendeu a dominá-las através de seus estudos e tudo mais. Elas acontecem, elas podem roubar muitas vidas, mas a ciência acaba dominando com remédios, com vacinas, com soros, com uma série de coisas. A ciência acaba aprendendo e dominando essas doenças. Mas a pior coisa é que a gente não consegue dominar o que a gente chama de doença crônica, degenerativa e progressiva, que são hoje em dia as que mais matam. Como, por exemplo, câncer, como, por exemplo, cardiopatias, né? E todas elas, as doenças que mais matam, elas estão envolvidas com um aspecto, ganho de peso, representado por ganho de massa gorda. O que isso tem a ver com autofagia, professor? A gente vai ver ainda hoje, tá? Vamos em frente? Muito bem. Então, olha, quando se percebeu que as doenças crônicas degenerativas progressivas, como as que mais matam, né, câncer e cardiopatia, como já falei, tem um componente bem interessante no ganho de peso, aí algumas décadas começou a se criar dieta de todo tipo, né? Então as dietas de controle do peso começaram a estar em alta, mas houve um problema com essas dietas. Algumas pessoas conseguiram realmente e trocaram a massa gorda pela massa magra. Outras pessoas tiveram dificuldades. E aí o que aconteceu? As dietas foram caindo em desuso por causa da dificuldade em manter a alimentação saudável. Porque as pessoas colocaram na cabeça que a alimentação saudável é exemplo de alimentação restrita. É o tal do eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso. E o que é que eu vou comer? É o que o cérebro pergunta. Aí a gente cai na armadilha. Seria muito bom
que eu pudesse viver assim, mas como eu tenho que comer e eu não vou a lugar nenhum que tenha o que eu possa comer, eu tenho que deixar para lá e eu tenho que voltar ao que eu fazia antes. Portanto, alguns até fazem um esforço desesperado, conseguem perder alguma coisa, recebem alguns tapinhas nas costas de parabéns, mas o que acontece é que logo, logo voltam ao seu peso anormal, né? Porque peso normal não é um peso excessivo, seu peso anormal, e vai embora todo o esforço da dieta e gera agora não só o peso alto e as doenças por ele representadas, deformações do corpo por ele representada. Além disso, se soma a esse processo a frustração. A frustração fica presente, não é? Então, os especialistas estão sempre procurando criar alguma coisa. E dentre essas algumas coisas que eles criaram, eles foram evoluindo com as dietas, inventaram a dieta paleo, que é paleolítica, não é? E inventaram o jejum intermitente e outras dietas. E a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso um pouco à frente do nosso estudo de hoje, tá bem? Agora, o ser humano também avançou em estudo das suas estruturas físicas, né? E com isso ele compreendeu o mecanismo que as células usam durante o jejum, durante a diminuição da alimentação, e assim a gente vai falar, porque isso tem muito a ver com autofagia, perfeito? Só que agora eu vou dar uma explicação geral para vocês, com esse quadro que aí está, sobre o que é esse mecanismo, não é? Esse mecanismo de autofagia, tá bom? Então, suponhamos que isto aqui seja uma célula, ok? Aqui está a representação de uma célula. Bom, a célula tem que englobar nutrientes. Como é que ela faz isso? Através de um mecanismo chamado endocitose, quando as coisas passam de fora para dentro da célula. Em muitos casos, as células são fagocitárias, elas emitem pseudópodos, falsos pés, pseudopodos, falsos pés. Lembra que o profissional que trata dos pés é o podólogo, ok? Então, aquele que estuda os pés, podólogo, certo? Então, pseudópodos, falsos pés. Esta célula emite seus pseudópodos e ela abarca aquela substância, alimentos, etc., tal, que ela pretende englobar dentro dela. E ela faz isso, ela abarca os alimentos. Quando os nutrientes, né, nem os alimentos, os nutrientes chegam dentro da célula, no citoplasma da célula, essa vesícula que se formou dentro da célula vai começar a receber enzimas que vão digerir isso aí. Se esses nutrientes são, por exemplo, glicose, ele entra pela célula íntegra, porque a insulina tem um mecanismo e ela é reconhecida por alguns poros ou micelas que tem na membrana da célula, e a insulina passa aqui e deixa a glicose no citoplasma da célula. O que é que a célula faz com essa glicose? Ela começa a desdobrar a glicose. E o mecanismo normal de quando a glicose entra no corpo da gente é que ela seja desdobrada a ácido pirúvico, acetilcoenzima A, e então entre numa organela chamada mitocôndria. Quando ela entra na mitocôndria, ela passa por uma série de reações, ou seja, o que sobrou dela, né, porque ela já foi desfeita no citoplasma, então o que sobrou dela passa por uma série de reações que geram energia.
e essa energia é guardada sob a forma de ATP. O que é ATP? É o trifosfato de adenosina, ou seja, a adenosina é uma proteína e a essa adenosina se unem 3 moléculas de fósforo, 3 radicais fosfato se unem a ela. Cada molécula dessa de fosfato que se une à adenosina tem uma ligação química. E essa ligação química tem cerca, quando ela é liberada, ela joga no corpo 10.000 quilocalorias por cada molécula dessa liberada. Portanto, o ATP tem um potencial de jogar no corpo 30.000 quilocalorias, se ele tem 3 fosfatos, né? Cada um que é liberado. Então, nós temos esse mecanismo e precisamos compreendê-lo para entender melhor a autofagia, tá bom? Ok, então, também a célula poderá englobar coisas que estão dentro de cápsulas. Já estão encapsuladas, às vezes acontece isso, né? E a célula engloba e pelo mesmo mecanismo ela vai digerir e vai jogar os nutrientes fora, tá certo? Aqui entrou, se ela englobar assim, ela joga fora dessa forma aqui. Então, esse mecanismo aí é muito simples da célula, tá bom? A gente precisa compreender o que a célula faz, né? Agora, vamos a alguns dados importantes da autofagia, porque eu pretendo hoje explicar para você detalhadamente, mas sem muita bioquímica, tá? Sem muita bioquímica, só para você entender o mecanismo. Eu não quero aqui nessa apresentação que você se torne um craque em explicar a bioquímica da autofagia, mas alguns nomes científicos vão ter que aparecer aqui. Eu espero que eu vá decifrando todos eles para você ir atendendo e entendendo, né, compreendendo melhor esse processo. Vamos a alguns dados importantes sobre autofagia. Bom, é uma nova estratégia nutricional, né? E as novas estratégias estão sempre produzindo novas pesquisas e novas descobertas científicas. E uma das mais comentadas hoje em dia é a dieta da autofagia, que é um padrão alimentar que vai sendo associado à longevidade e à perda de peso. Antes de mais nada, quero te dizer uma coisa. Em realidade, nós apenas começamos a entender a autofagia. Começamos a estudar a autofagia e entendê-la agora, porque é um processo tão complexo e tem tantas variantes, com tantas enzimas participando do processo, que, olha, seria necessário um seminário inteiro com vários temas durante vários dias para que eu pudesse te explicar assim mais detalhadamente a autofagia. Mas vamos ver o que a gente pode fazer por aqui, não é? Então, a fama maior da autofagia é por causa desses dois resultados, dessas duas consequências altamente desejadas. Por exemplo, longevidade e perda de peso. Isso está muito ligado à perda do excesso de peso. Aqui deveria ter perda do excesso de peso ou do peso excessivo, tá? A perda do excesso de peso e a longevidade tem tudo a ver. E para que essas duas coisas gostosas de acontecer com a gente aconteçam mesmo, a autofagia é um dos mecanismos que a gente precisa entender e facilitar. A autofagia não é uma coisa que você faça eu quero e eu faço. Não. Mas você entendendo como funciona seu corpo, você pode propiciar que o seu corpo, faça a autofagia. Percebe você como será bom isso, não é? Maravilha, não é? Mas vamos em frente? Então, de que se trata isso? Trata-se de um processo de regeneração natural em nível celular do corpo, que consequentemente vai reduzir a probabilidade do surgimento de algumas doenças, aumentando a expectativa de vida, enquanto menos propensão a doenças,
maior é a sua expectativa de vida. E o peso excessivo deixa a gente propenso às doenças. Quando a gente trabalha no campo metabólico da autofagia, a gente reduz o peso excessivo e, portanto, reduz as chances de ser doente. Isso é um grande ganho da autofagia, não é? Vamos conversar um pouco sobre autofagia e dietas. Autofagia e dietas. Ok. Gente, alguns pesquisadores começaram a entender que existe uma associação direta entre a restrição alimentar, ou seja, o jejum, e a renovação das células. O que acontece quando o corpo entra em jejum? E quais tipos de jejum tem que trabalhar isso aí também, não é? Porque existe o jejum metabólico e existe o jejum de carga energética. A gente vai precisar entender a autofagia dentro de todos os dois tipos, tá bom? Aguenta a mão. Bom, é claro que quando a célula está em situação de estresse, como quando a pessoa deixa de se alimentar por determinado período, ela começa a se consumir. Qual é o princípio da autofagia? É muito simples. Se você deixa de suprir as suas células daquilo que elas precisam, estão acostumadas todos os dias para produzir energia, como elas precisam de energia para continuar vivas, elas vão começar a catar algumas fontes de energia. E elas vão recorrer a essas fontes de energia e queimar essa energia. Agora, quando elas não têm mais essas fontes de energia para queimar, elas queimam a si próprias. Começam a gastar, a diminuir, a consumir algumas das suas próprias organelas para gerar energia. É isso que acontece com as células, ok? Então, nessa situação de estresse, isso gera um estresse, é claro, né? As células começam a diminuir o volume da massa do corpo, que é a intenção de uma dieta para que se equilibre peso, né? Então, existem vários tipos de dietas, não é, pessoal? Existem a dieta baseada em certos alimentos ou plantas, ou dieta termogênica, não é? Existe a cetogênica, a do jejum intermitente, existe dieta de todo tipo, não é verdade? Dieta da uva, dieta da manga, dieta disso, daquilo outro, dieta da Lua, de Marte, de Júpiter, existem muitas. Aí eu pergunto a você, e por que se tem que criar tanta dieta que vem, fica na moda? Alguns modelos, não é? Alguns artistas, alguns famosos fazem e perdem peso, propagam isso aí e depois essa dieta cai. Por quê? Porque elas vêm e vão, uma vez que elas não são bem compreendidas e bem assimiladas, e o sacrifício que tem que se fazer é muito grande. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vai perguntar a você o que é essas dietas, o que acontece com elas. Vamos por parte. Quando se inicia um trabalho de autofagia, quando se inicia um trabalho de controle de peso ligado à autofagia, é preciso saber que na autofagia os resultados, e no controle de peso, o resultado depende da compreensão do metabolismo. Existem pessoas que têm metabolismo lento, que precisa ser apressado para consumir energia, gastar energia mais rapidamente. Existem pessoas que têm metabolismo normal e existem pessoas que têm metabolismo acelerado. Essas geralmente vivem numa autofagia contínua, porque elas não acumulam grande quantidade de nutrientes. A gente precisa diminuir o metabolismo delas para normalizá-lo. E aí tem técnicas que não cabe aqui discutir, porque o assunto é
autofagia, tá certo? Muito bem, então observem bem, quando é que o que acontece com o corpo em termos de autofagia quando ele tem uma dieta de jejum intermitente. O que é isso, pessoal? Na dieta de jejum intermitente, de uma maneira geral, existem várias variantes, né, da dieta, mas de uma maneira geral, a gente diminui, né, a quantidade de alimentos. De vezes que a gente se alimenta. Algumas pessoas alimentam-se só uma vez ao dia, passam o resto do tempo em jejum, vão comer à mesma hora do dia seguinte. Outras pessoas preferem fazer 2 refeições ao dia e eliminar a terceira refeição. Não importa. Tudo que você fez foi jejum intermitente. Estar em jejum não significa necessariamente deixar de comer. Quando você deixa de comer, você está fazendo o jejum metabólico. Ok? Então, estar em jejum significa que você vai se privar de certos alimentos. Por exemplo, vou fazer um jejum à base de verduras, legumes, etc. e tal. Significa dizer que eu estou querendo cortar tremendamente os carboidratos, né? E então alguns levam isso a um extremo muito grande, cortam completamente os carboidratos. Aí isso é a dieta cetogênica. Na dieta cetogênica, eu como gorduras e posso comer as 3, 4 refeições de gordura. Por quê? Porque gordura não gera carboidrato. Mas as pessoas se enganam, porque gorduras geram energia. E a energia pode ser acumulada no corpo da gente de diversas formas. Deixa eu explicar melhor a você essa questão do corpo gerar energia e acumular energia, tá bom? Veja bem, quando uma pessoa se alimenta e nesta alimentação dela tem carboidratos, o que acontece é que os carboidratos são fontes geradoras de energia. O principal deles é a glicose. Por que a gente precisa de carboidrato? Porque os carboidratos são os principais alimentos do cérebro da gente. Eles são os que mais movem os músculos, portanto, a glicose, que é o açúcar gerado pelo metabolismo dos carboidratos, a glicose é extremamente útil na vida da gente. Sem ela, a gente perde as energias e morre. Ela é extremamente útil. O que não é útil é o excesso dela. Assim que vamos trabalhar equilibradamente, tá certo? Então, todas as comidas que você ingere, de trigo, de aveia, de arroz, de cevada, de centeio, enfim, de todos os cereais, tudo que você ingere com cereais, se transforma em glicose dentro de você e sobe a glicose no seu sangue. Todas as raízes que você come, batata, batata doce, mandioca, seja lá o que for, se transforma em glicose dentro de você e aumenta o nível de glicose no seu sangue. Quando aumenta o nível de glicose no seu sangue, o seu pâncreas sintetiza a insulina. E a insulina vai para o sangue, vai para as células, bate na porta da célula e diz à célula: olha, você tem aí os receptores de insulina, eu estou aqui, viu? Abra aí, porque eu quero colocar glicose aí dentro de você que já está demais no sangue, isso é perigoso. E a célula, pois não, abre as portas, a glicose entra, ela desdobra e transforma a glicose em energia. Tudo bem? Tudo compreendido, né? Muito bem. Agora, quando isso é feito de forma abusiva, com excesso de carboidratos e tudo mais, de tanto a insulina ir lá na célula, bater a porta, acaba que a célula vai se tornando resistente à insulina e não abre mais a porta porque já está abarrotada de energia. E a insulina tem que fazer alguma coisa com essa glicose em excesso. E ela pode pegar essa glicose e armazenar um pouquinho no fígado.
aí dá esteatose hepática, uma doença degenerativa, uma degeneração gordurosa do fígado. Ou então, não é? A insulina pode pegar essa glicose, transformar em gordura e deixar ela no meio do corpo, deformando o corpo da pessoa. É a gordura do meio, né, que fica aí nos seios, no caso das mulheres, na barriga, no quadril, nas coxas e por aí vai. Essa gordura armazenada aí vai deformando o corpo da pessoa, um excesso de gordura que é deformante, não é? Muito bem. Então, esse é o mecanismo, tá? Agora, quando você começa um jejum, o que acontece? Vamos tentar compreender, por exemplo, aqui, ó. O que acontece no corpo quando estamos em jejum completo, que é o jejum metabólico. Quando o corpo entra em jejum completo, ele começa a carregar toda a sua energia para o processo de emagrecimento. O corpo começa a se limpar. E como é que ele se limpa? Pelo processo de autofagia. O estresse produz o jejum completo, o jejum metabólico, ele produz no corpo da gente uma condição tal que o corpo começa a entrar em estresse. É um estresse fisiológico, não é um estresse doentio. Não só existe estresse que causa doença, não. Você só está vivo porque você tem um estresse. Então, o estresse normal produz o funcionamento do corpo, né? Então, por exemplo, alguém está parado e eu dou um empurrãozinho nessa pessoa e ele começa a andar. Isso foi um estresse. O estresse motivou que aquela pessoa andasse. Andar normalmente não faz mal a ninguém. Portanto, esse estresse não foi um estresse patológico, foi um estresse fisiológico. Então, o que acontece nesse corpo ligado à autofagia? Como não está mais entrando alimento de qualidade nenhuma, só água, né? Mas alimento em si não está entrando, o corpo não tem o que desdobrar. Como ele não tem o que desdobrar para gerar energia e o corpo precisa gerar energia para continuar vivo, as células começam um processo. Elas vão queimando, digerindo as próprias organelas dela para gerar energia. E aí o que acontece é que algumas células têm uma quantidade imensa dessas energias. Por exemplo, os armazéns de energia das células são as mitocôndrias, tá bem? No músculo existem em cada célula muscular existem cerca de 2.000 mitocôndrias em cada célula, tá? E cada músculo tem uma quantidade incrível de células, né? Que são as fibras musculares. Existe cerca de 2.000 mitocôndrias dela. Mas numa célula adiposa, que é célula de gordura, existem cerca de 40 mitocôndrias. O que quer dizer isso? É que quando ambas as células começam a entrar em autofagia, consumir as organelas e como as mitocôndrias, as fábricas de energia são organelas, a autofagia começa a destruir as organelas. Como a célula muscular tem infinitamente mais mitocôndrias, ela vai conseguir destruir algumas dessas organelas, mas continuar com outras para sintetizar a energia que os músculos precisam. Só que a célula de gordura não. Como tem pouquinhas organelas, ela digere logo e quando ela termina de digerir as organelas dela, não tem mais nada para gerar energia por elas e elas morrem. Esse processo que a célula vai digerindo suas próprias estruturas, suas próprias organelas, suas próprias membranas para gerar energia, porque não está entrando nada que a célula use para gerar energia, é a autofagia. Percebe? Aí as células adiposas morrem, são eliminadas pelo processo natural de eliminação do corpo, e a pessoa começa a perder peso.
ok? As células da pele também vão morrer? Vão, um pouco mais lentamente. Por isso que quem perde peso muito rápido fica com aquela pele engelhada, enrugada, né? Mas a pele, as células da pele, por terem mais organelas do que as células adiposas, vão também passando pelo processo de autofagia, que termina com a autodestruição, e a pele vai se remodelando e até se tornando mais vistosa, mais saudável, mais dinâmica, porque a pele é um órgão, não é? É o maior órgão do corpo, né? Vai se tornando mais dinâmica. Por quê? Porque a gordura é composta de quê? De ácidos. É ácidos graxos. Portanto, é um tecido bastante acidificante. É um tecido que provoca muito o sistema de regulação do mecanismo ácido básico dos rins e exige do corpo muita coisa. Então, a primeira coisa que o corpo faz quando não está entrando algum substrato para ele transformar em energia é consumir a outra fonte de energia que está acumulada, que são as gorduras. Como o tecido gorduroso, também chamado tecido adiposo, é um tecido que junta, é um tecido de armazenamento, grande parte do que você come e que são resíduos do metabolismo, toxinas que vieram com a tua alimentação ou coisa parecida, grande parte dessas coisas vai ser eliminada, porque o corpo vai, através dos órgãos de depuração, eliminando, né? Pela respiração, através dos pulmões, elimina-se o CO2 altamente venenoso, que é um resíduo do metabolismo da gente, tem que ser jogado para fora, né? Pela pele se elimina muita coisa quando se faz exercício físico e se sua, né? Fica suado, se elimina muitos venenos, é um grande órgão de depuração. Pelos rins através da urina, pelos intestinos através das fezes, pelo fígado através da bile, e por aí vai. Então nós temos vários meios de eliminação daquilo que o corpo consumiu dele próprio através do mecanismo de autofagia. Então você compreendeu isso? Muito bem. Isso é o jejum completo. Mas a gente não pode levar o jejum completo por muito tempo, porque a gente está perdendo as células. Primeiro perde as de gordura e depois começa a perder as outras, que talvez a gente não queira perder. Por isso, o jejum completo é um jejum de poucos dias e não deve ser praticado por muito tempo, porque a autofagia, a princípio benéfica, pode se tornar maléfica, né? Então, o que ocorre quando estamos em jejum parcial? Ou seja, aquele jejum de alimentações. Não, só vamos fazer uma refeição por dia. O processo é o mesmo, só que em pequena quantidade, porque o corpo recebeu fontes de energia. Então, ao longo do dia, ele vai consumir e o resto do dia, o que ele precisar, ele vai, pelo mecanismo de autofagia, vai degradar, então vai começar a perder peso, não tenha dúvida, porque o que a gente come numa refeição não é o suficiente para um dia inteiro de funcionamento do corpo, especialmente se tivermos um programa de exercício físico ou alguma atividade laboral que requeira exercício físico, locomoção, movimentação de uma maneira geral, né? Então, no jejum parcial, que é o que a gente chama de jejum intermitente, acontece a mesma coisa do jejum completo, porém em muito menor intensidade. Portanto, a perda de peso é mais lenta e mais gradual. Qual é o malefício disso? É que quem queria uma perda mais rápida vai ficar frustrado. Qual é o benefício? É que quando você perde o peso lenta e gradualmente, a pele não fica toda cheia de rugas, porque ao tempo e a pele vai se adaptando e se reformando às condições de um corpo com menos massa. Você me entendeu a vantagem? Muito bem. E o que ocorre quando faço jejum de carboidratos? Dieta cetogênica. Eu tiro todos os carboidratos.
e doa ao corpo gorduras. Bom, essa dieta é uma dieta que tem uma fonte de alimentação que são as gorduras. E então as gorduras estão entrando, estão sendo desdobradas pelas lipases, estão liberando os ácidos graxos, que são desdobrados, que entram no corpo e que vão ter só um tipo de nutriente. É boa? É. Funciona? Funciona. Mas só fornece ao corpo um tipo de nutriente, as gorduras. Por isso, como os carboidratos são tirados completamente e as gorduras entram, aquilo que a gordura tiver de bom, o corpo vai usar. Aquilo que o corpo precisa e a gordura não pode dar, o corpo vai ficar carente e pode desenvolver algumas carências. Professor, você apresentou para a gente a autofagia de uma maneira que a gente pode usá-la e tem os benefícios e os malefícios dela. Sim, sim. Tem os benefícios, que são a autodestruição de certas células indesejáveis, como o excesso de células gordurosas, a autodestruição das organelas dessas células, que vai, por fim, destruí-las, a eliminação de toxinas do corpo, tudo isso é o processo de autofagia. A consequente regeneração dos tecidos corpóreos, mecanismo de autofagia. O prolongamento da vida, autofagia. E a diminuição das condições de doença. Ótimo, excelente. Vantagens da autofagia. Desvantagens da autofagia. Quando a autofagia é tão explorada como mecanismo de estresse do corpo, que a dieta foi tão estrita por um tempo tão longo, que essa dieta passou a gerar um estresse que não é mais fisiológico, e sim patológico. Aí a autofagia concomitante, a autofagia que também vai ser gerada, vai ser patológica. E aí pode gerar doença, porque você levou em excesso isso aí, e quando você leva em excesso, as células boas que você queria conservar começam a se consumir e elas podem chegar a um nível em que elas consomam tantas organelas que elas não tenham mais condições de voltar. Por isso, é importante um equilíbrio nisso aí. É muito importante saber o seguinte: tudo que você fizer, todo mecanismo que você pretender fazer, faça-o com equilíbrio. O que eu sugiro a você? Na minha opinião, lembre-se que todo esse assunto que a gente está tratando aqui é um assunto delicado, é um assunto que ainda requer pesquisas, é um assunto que ainda requer uma gama de investigações aí pela frente e que a gente tem que prestar muita atenção de que não se sabe ainda tudo o que se tem que saber. Por exemplo, se você deixa de fornecer glicose ao cérebro, as células nervosas precisarão ter glicose para poder funcionar. Elas vão se autoconsumir para da própria matéria dela gerar glicose. Como célula nervosa tem uma dificuldade enorme de se regenerar, você poderá, num jejum completo ou numa dieta cetogênica completa, você poderá, por muito tempo, né? Porque todas funcionam, mas por muito tempo você poderá ter alguns resultados prejudiciais ao corpo, tá certo? Autofagia, nem de menos, nem de mais, na dose certa. De menos, você acumula gordura. De mais, você danifica as células do corpo que você quer manter e precisa manter, ok? Então, por isso é que agora, quando você entende já o mecanismo da autofagia e que ele só é desencadeado em uma situação de estresse, não estresse o seu corpo demasiadamente.
você pode perder massa por mecanismos como usar o exercício físico. Então, tenha um programa de exercício físico para ajudar o seu corpo a queimar calorias. Tenha um programa de sono no horário certo, porque se a gente dorme errado, a gente engorda. Se a gente dorme certo, a gente se mantém. Lembre-se que aquela refeição que a gente sempre sacrifica quando precisa conseguir tempo, que é a refeição da manhã, a primeira é a mais importante. É a que deveríamos comer, em tese, mais do que as outras. Por quê? Porque quando comemos de manhã e comemos alimentos que geram energia, que são combustíveis para as células gerarem energia, o que acontece durante o dia? Essa energia que elas geraram não fica excessiva porque a gente gastou nas atividades do dia. Quando chega a noite, a alimentação é bem leve. E se você quer um mecanismo de autofagia pelo jejum intermitente, a refeição a ser tirada é a da noite. Por quê? Porque quando você come à noite coisas que têm carboidrato e são geradoras de energia, o que vai acontecer é que quando você for dormir, seu metabolismo baixa e aquele excesso de energia gerado pela refeição da noite se transforma em gordura. Você me entendeu? Portanto, a refeição da noite, como a gente vai dormir, não vai gastar muita energia, ela precisa ser baixa em calorias ou até ideal inexistente. Quem sabe um breve lanche à noite, composto por uma fruta não muito doce, geralmente frutas mais ácidas, né? Menos doces. O ideal é isso à noite para que a gente tenha um processo adequado. E aí o que é que acontecerá durante a noite? Como a gente não teve substrato extra para o corpo produzir energia durante a noite, acontecerá um pouco de autofagia. O corpo precisará de energia, mas ele vai consumir essa energia exatamente de si próprio e especialmente do tecido gorduroso ou adiposo pelo processo de autofagia. Você está me entendendo? Então, veja que além da dieta, você poderá ajudar o seu corpo no processo de autofagia, não é? Como a gente pode ajudar o corpo? Com um programa de exercício físico e com um programa de sono reparador. Durma, na pior das hipóteses, 2 horas antes da meia-noite. Coma bem cedo, não coma além das 19 horas. Coma cedo e coma coisas leves, não muito calóricas, não muito energéticas, para que o seu corpo todo dia tenha a oportunidade de se renovar. E o processo de renovação do corpo, consumindo suas estruturas velhas, danificadas e tóxicas, é o processo de autofagia. Quando você dá oportunidade ao corpo para fazer a autofagia celular, esse corpo começa a se regenerar, porque aquelas organelas velhas que pelo processo de autofagia foram consumidas para gerar energia, serão substituídas por outras organelas novas, muito melhores funcionalmente falando, e que vão propiciar à célula um desempenho ótimo. E se as células se renovam assim, estão sempre renovando suas organelas velhas, intoxicadas, cheias de radicais livres, funcionando precariamente, se elas são eliminadas, então outras novas vêm e o seu corpo se renova a cada dia. Essa é a finalidade do processo de autofagia. Essa renovação contínua do corpo, um corpo sempre em atividade, para que ele chegue a um momento em que ele está tão bem e tão renovado que o processo de envelhecimento seja retardado. E quando as células se renovam todas, inclusive as células de defesa. Células de defesa renovadas
pelo processo de autofagia, são células de defesa que têm um potencial defensivo maior e, portanto, vão proteger o corpo da gente mais. Esse processo de autofagia, ainda que nós entendamos, como disse a vocês desde o início, pouco dele, a gente já vê que ele é de importância fundamental para a saúde do corpo da gente, né? Então, o que é que ocorre quando eu faço jejum? Depende do jejum. Qual é o melhor jejum? É aquele em que eu forneço uma ou duas alimentações para o meu corpo e deixo que ele faça o resto, porque ele vai saber fazer. O que eu devo comer? Menos carboidratos. Sim, menos carboidratos. Mais coisas que não tenham carboidratos. Numa dieta vegetariana, como eu me comportaria? Já que tudo tem carboidrato. É verdade, mas existem carboidratos que têm baixo índice glicêmico. Por exemplo, para efeitos de ativar o estresse que vai causar a autofagia, se eu tiver que escolher entre duas raízes, mandioca ou aipim, como queiro, aqui no Nordeste, macaxeira, é a mesma coisa, mandioca, aipim, macaxeira. Se eu tiver que comer isso, ou um inhame, eu vou preferir o inhame, porque ele tem uma carga glicêmica menor. Ele se transforma menos em glicose no meu corpo, percebe? Se eu tenho que consumir uma fruta, eu posso preferir as frutas neutras ou as frutas ácidas em quantidade maior do que as frutas doces, percebe? Então, todas essas atitudes minhas estarão diminuindo as fontes de energia, ativando o estresse energético, permitindo que as células iniciem o processo de fagocitose, onde a célula se autoconsome e por isso se renova, porque ela não se autoconsome completamente. Se existe uma célula que eu quero que ela se autoconsuma mesmo, é a célula adiposa, não é isso? Agora, e eu tenho que tirar toda a gordura do meu corpo? Não. A gordura é modeladora, a gordura em boa quantidade tem uma capa de gordura no corpo da gente por baixo da pele, que é o panículo adiposo, que faz com que a gente não perca excessivamente a temperatura interna quando a temperatura externa está mais baixa e faz com que a gente também não ganhe excessiva temperatura externa quando ela está maior do que a temperatura interna do corpo da gente. Então, tudo no corpo tem que viver em equilíbrio. Acreditem, todas essas dietas escalafobéticas que andam por aí e que prometem a você perder não sei quantos quilos em um dia, uma semana, elas são prejudiciais. O processo autofágico é uma coisa que tem que se processar paulatinamente, lentamente, fisiologicamente, eu te diria. Se você forçar esse estresse, você vai ter uma autofagia patológica. E a autofagia patológica é o caos. É o caos. Você pode... um exemplo, claro, para você entender, tá? Você pode tomar uma casa e você quer demolir, quer tirar aquela casa do terreno. Você pode escolher demolir a casa tijolo a tijolo, ou você pode escolher botar bomba e explodir a casa. Se você demolir a casa tijolo a tijolo, você vai passar mais tempo, mas você não vai danificar o muro da casa, o jardim da casa, as casas vizinhas, entende? Agora, se você demolir com uma bomba, vai ser mais rápido. A casa cai no ato, mas é poeira para todo lado, o jardim é danificado, os muros são danificados, as casas da vizinhança também podem ser danificadas. Então, o corpo da gente funciona assim. Homeostase. O metabolismo, que como eu disse no início, é o conjunto de todas as reações químicas do corpo, é um metabolismo construtivo, chamado anabolismo,
quando se renovam as estruturas, se renovam as células e, consequentemente, se renova o organismo, ou é um metabolismo destrutivo, que a gente chama de catabolismo, quando a gente impõe tantas reações negativas que o corpo já passa a uma degradação, a decomposição, a um envelhecimento em uma velocidade mais rápida, o que gera doenças e morte prematura, não sem muito sofrimento no caminho. O processo de autofagia, quando entendido adequadamente, evita que essas coisas aconteçam, ok? Eu quero agora, no final, dizer a você que foi um prazer muito grande, um privilégio estar aqui conversando com você. Espero que eu tenha contribuído para você entender um pouco mais do que é autofagia e a importância dela no jejum. Sou muito grato pela sua atenção. Deixo aí na tela alguns contatos meus, né? Um e-mail de contato, se você quiser mais alguma informação, e convido você a visitar o meu canal no YouTube, que é um canal de saúde, onde nós temos uma série de vídeos a respeito de saúde. Até agora não tem nenhum de autofagia, mas tem muitos vídeos mostrando a você como recuperar a sua saúde a partir do seu estilo de vida, ok? E muita coisa boa no canal, porque o canal é o canal de saúde da família brasileira. Eu quero agradecer a todos ao convite que me foi feito e me colocar à disposição de vocês. A produção vai pegar algumas perguntas que por acaso vocês tenham e vai me encaminhar, e eu vou ter o prazer de ajudar vocês respondendo e tirando algumas dúvidas quando eu souber responder, tá bom? Deus abençoe a todos.